que eu quero mostrar para vocês a diferença de um king diver de um diver, ok? Em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte: o que é um king diver e o que é um diver. Vamos lá, então. Para isso, a gente vai ter que contar um pouco de história. Sei que vocês gostam de história, então vamos contar um pouquinho de história. Deixa eu arrumar o tripé aqui para poder parar o celular, que ele não está parando, tá? Vamos lá, então. É o seguinte. Então, se você quer entender o que é king diver e o que é um diver, a gente vai começar a contar agora. Quando a gente chegou, vamos contar a historinha, lá na década de 60, de volta lá para a década de 60. Na década de 60 não existia muito aquela questão de relógio, tá? Um relógio, como é que eu vou dizer? Não existia muita defesa do consumidor, né? Tá? Direito do consumidor praticamente não existia. Tanto é que no fundo do relógio da década de 60, se você olhar atrás, tiver escrito waterproof, geralmente esses relógios são da década de 60. Waterproof, a tradução seria prova d'água. E de 1971 para cá, esse termo mudou, ele passou a ser water resist, tá? Ou water resistant. Por quê? Resistência à água, tá? Porque quando você fala prova d'água, é sinal que ele é prova d'água, certo? Então, se porventura quebrou o vidro e entrou água, ele não é prova d'água. Se ele quebrou uma coroa e entrou água, ele não é prova d'água, certo? Então, ele tem uma resistência à água a X metros, ele tem uma resistência à água a X pressão. Então, isso aí que é a diferença. E na década de 60, então, não existia aquela questão de dizer assim, ah, não, meu relógio é diver, meu relógio, sabe, para você ter uma noção, os primeiros relógios divers, eles tinham resistência para 60 metros, 70 metros somente, 70 metros de pressão. Tá? Hoje, para você ter uma ideia, um relógio diver, para ser real, ele tem que ter pelo menos 200 metros de pressão. Então, só para você ter uma noção, vou começar a tentar te colocar na década de 60 e mostrando a diferença da década de agora, tá? Então, se você quisesse escrever no mostrador do relógio, tá? Se você quisesse escrever no mostrador do relógio que o relógio podia ir para a Lua, você podia escrever sem problema algum, tá? Por quê? Porque não existia um controle nesse sentido, tá? Então, você podia escrever o que você quisesse. Basicamente era isso. E na década de 60... A Rolex já estava bem adiantada na questão dos relógios diver, a Omega também começava a entrar no mercado dos relógios diver, e a Seiko começava também na década de 1965 também nos relógios diver. E a Oriente tinha lançado também um relógio diver, também em 64, tinha lançado também um relógio diver. O que é um relógio diver? É um relógio feito para mergulho, esse é um relógio feito para mergulho. Só que nesse mesmo tempo, a Oriente, aproveitando-se dessa mania dos japoneses, então naquela época, de poder usar o relógio para mergulho e tudo mais, eles lançam uma linha muito especial que chamava King Diver. Tá? Essa linha King Diver, ele vinha encabeçada por relógios como o modelo Weekly, ou então até mesmo pelo modelo World Map. Tinha outros modelos, World Time também, né? O World Time era mais ou menos igual a esse aqui, certo? Eram modelos assim, que eles tinham resistência para 40 metros, tá? Mas eles eram relógio de mergulho? Não, eles não eram relógio de mergulho. Então, o King Diver, ele não é um relógio de mergulho, é uma linha de relógios, tá? Ele tem um design, às vezes, de mergulho, porém, ele não é um relógio de mergulho. Eles aproveitaram do nome para poder lançar o relógio. Olha só que interessante, né? Eles lançaram esses relógios, o original do Weekly, ele tinha resistência para 30 metros, 40 metros, se não me falha a memória, tá? Hoje eles fizeram um relançamento do modelo Weekly, e esse modelo Weekly ele tem uma resistência para 200 metros. Porém, ele não se encaixa como relógio diver. Olha só que interessante, apesar dele ser considerado um King Diver, ou até mesmo o World Map também, ele é considerado um King Diver, porém ele tem resistência para 200 metros, mas ele não é considerado um relógio diver, tá? Para ser considerado um relógio diver, existe uma convenção que foi criada, e agora foi atualizada agora em 2015, tá? Em 2015 foi atualizado a convenção sobre relógios diver, e eles têm que ter uma série de detalhes no relógio para que ele possa ganhar, então, o título de diver, tá? Então, quando a gente fala de relógio diver, vamos, por exemplo, pegar um relógio que a gente pode considerar como diver, como o Triton,
Tá? O Triton da Oriente, ele pode ser considerado um relógio diver. Os relógios da Seiko também, a linha Prospex também é um relógio diver. Tá? E quais são as diferenças mais gritantes para o relógio ser considerado diver? Tá? Vou tentar mostrar para vocês, basicamente, alguns detalhes básicos para ele ser considerado um relógio diver. Em primeiro lugar, ele tem que ter um bezel rotativo unidirecional. Tá? Bezel rotativo unidirecional. Isso é essencial para a segurança do mergulhador. Então, o mergulhador ele precisa ter esse bezel aqui. O bezel ele tem que girar no sentido anti-horário. E por que é que ele tem que girar somente no sentido anti-horário? Porque esse bezel pode ser utilizado para medir o tempo de oxigênio que ele tem no tanque. Certo? E se porventura ele pudesse girar para o sentido horário, o que aconteceria? Se eu marcasse aqui, por exemplo, que ele entrou na água aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Ele entrou na água aqui. Então, deixa eu virar, eu vou virar a câmera para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Deixa eu virar a câmera aqui, tá? Olha aqui, ó. Então, se a gente pega aqui, contando que o mergulhador entrou no tanque, no mergulho, nesse ponto aqui, ele colocou o bezel aqui. Ele sabe que nesse ponto ele precisa subir. Tá? É porque ele tem 15 minutos de tanque, então ele só tem isso aqui. Se esse bezel rodasse para cá, tá? Ele perderia essa marcação. Deu para entender? Ele perderia essa marcação. Por que ele perderia essa marcação? Porque essa marcação subiria para cá. Se ele for unidirecional, ele não consegue vir para cá. Ele pode vir para cá. Uma vez vindo para cá, ele pode ficar menos tempo do que ele poderia, porém, ele não vai ter o perigo de ficar sem ar. Então, esse bezel é extremamente necessário para você ter como um relógio diver, tá? Olha só, esse modelo aqui, por exemplo, olha, ele tem o bezel aqui, deixa eu pegar aqui vamos pegar o modelo, deixa eu pegar esse aqui, por exemplo. Esse modelo aqui, por exemplo, também é um King Diver, tá? Um KD, King Diver. Ele tem um bezel também. O bezel dele, ele gira para os dois lados, tá? Então, quer dizer, se o cara mergulhar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Se eu colocar aqui ele no ponto zero aqui, tá? Vou colocar aqui os minutos no ponto zero, certo? Eu mergulhei, eu vou ter que sair da água, tá? Aqui, ó, quase... Quando o ponteiro diminui 12 horas aqui. Só que se acontecer isso aqui, o que acontece? Vamos lá. Se acontecer isso aqui, certo? O que vai acontecer? O cara vai achar que ele pode sair de lá quase 5 minutos depois. Aí o que acontece? O cara vai ficar sem ar. Então isso ele não pode ter. Então esse aí é um dos modelos que você tem que tomar cuidado quando você vai comprar um relógio diver. O relógio diver tem que ter o bezel unidirecional só para um lado. O King Diver não tem, porque ele é só uma linha de relógios. Segunda coisa que o Diver tem que ter, que o King Diver não tem, um lumen. Tá? O relógio de mergulho, ele tem que ter lumen. O que é o lumen? Ou lumbrite, ou... como é que fala? Tem vários e vários nomes. O que quer dizer? Ele tem que ter uma boa apresentação para iluminar no escuro. Tá? Ele tem que iluminar no escuro. Já o King Diver não tem isso. Se você pegar aqui, ó, você não consegue, você vai enxergar mal e mal o ponteiro. Tá? Esse outro também. Esse aqui só vai enxergar os pontinhos e o ponteiro, mas é muito fraco comparado a um diver de verdade. Então, o lumen também é necessário. Tá? O lumen também é necessário. Terceiro ponto que é diferente já de cara, tá? O King Diver, ele não tem uma resistência para 200 metros. O diver tem que ter. Se ele não tiver uma resistência para 200 metros, ele não pode ser considerado diver também. Outra coisa que é diferente, o diver ele tem coroa rosqueada. O King Diver não tem necessidade de ter coroa rosqueada, porque é só uma linha de relógios. É como se a gente estivesse comparando a linha Seiko 5 e a Seiko 5 Sports com a linha Prospex. Tá? A linha Prospex ela tem que seguir a linha diver. A linha Seiko 5 Sports não precisa, porque ele só tem o design de diver. Ele não tem a questão de ser diver, entendeu? Então, a linha King Diver, na verdade, ela foi criada para aproveitar o momento.
foi aproveitar o momento. Todo mundo queria relógio diver, só que ninguém sabia o que era diver, mas queria relógio diver, assim como hoje. Tem muita gente que chega para mim, eu quero um relógio diver, porém ele não sabe nem o que é um relógio diver, certo? Então, o relógio diver, na verdade, é um relógio feito para mergulho, para profissionais de mergulho, ou então para mergulhos de lazer, porém é feito para mergulho mesmo. Então ele vai resistir à água, você vai poder mergulhar à vontade e tudo mais. A pulseira dele tem que ser uma pulseira sólida, justamente toda em aço inox, para que o contato com o sal não estrague o relógio, né? Apesar de depois que você tenha mergulhado no mar, você é obrigado a lavar o relógio, limpar o relógio para tirar o sal, mas dá uma deterioração menor do que se fosse um relógio normal, porque as pulseiras aqui são em aço dobrado. Como são pulseiras em aço dobrado, o que acontece quando tem uma pulseira de aço dobrado? Ele tem o aço inox por fora, mas por dentro ele tem uma chapa de aço. E essa chapa de aço ela é corroída e ela acaba estragando. Então tudo isso aí vai fazer com que o relógio, um King Diver custe R$1.000 e um Diver custe R$3.000. Certo? Então existem várias diferenças. Então quando você fala King Diver, ele não é, na verdade, um relógio de mergulho. É simplesmente uma linha de relógios, tá? Uma linha King Diver, a linha, que fala? Rei dos mergulhadores. Porém, não tem nada de mergulhador. Já uma linha Diver é um relógio profissional para mergulho. Então essa que é a grande diferença que existe entre a linha King Diver e a linha Diver, tá? Mas por que é que a Oriente foi lançar então o World Map, foi relançar o Weekly, que são modelos da linha King Diver da década de 60? Por que eles relançaram? Porque daí entra um outro fator, que é a questão da incorporação feita da Epson, a Oriente sendo incorporada pela Epson, né? Por que é que a Epson então optou a relançar então o Weekly, a relançar então o World Map? Por que ela fez isso? Já que ele não é um relógio de mergulho, tá? Porque acontece o seguinte, quando a Epson chega na Oriente, fala, agora vocês vão fazer parte da Epson agora. Só que eles precisavam, o CEO da Epson, novo CEO da Oriente, indicado pela Epson, chega lá e eles falam assim, nós precisamos criar projetos rápidos para poder fazer o renascimento da marca, certo? Começar uma linha de relógios do zero não é tão simples assim como vocês imaginam. Não é só chegar numa prancheta, põe nessa cor, coloca nesse tamanho, não é assim só, né? Começa na prancheta, ele tem que desenhar, ele tem que fazer todo um design, ele tem que começar a pesquisar mercado para saber cores, para saber tamanho, para saber tudo isso. Precisa de um certo tempo para desenvolver todo esse know-how e o modelo correto para fazer um lançamento grande, certo? E a Epson não tinha todo esse tempo, o CEO da Oriente, o novo CEO da Oriente não tinha todo esse tempo para poder ficar vendo que, senta aí, o que nós vamos lançar amanhã? Não tem como saber isso. Então, eles tiveram uma saída muito rápida. Como é que foi essa saída muito rápida? Eles resolveram falar assim, quais são os modelos mais icônicos que a Oriente teve durante esse período de 70 anos. Aí surgiu, então, o World Map, surgiu, então, o Weekly, surgiu vários modelos de relógios, certo? E eles escolheram, então, entre o Weekly e o World Map para fazer um relançamento da Oriente mundial. Então, o Weekly e o World Map é o cartão de visitas da Oriente, da Epson Oriente. Tá? Então, por isso mesmo que... mas eles ganham o nome de King Diver. Se você olhar tanto o World Map como o Weekly Alto Oriente, nenhum dos dois, tá? A Oriente trata como King Diver. Eles colocam no mostrador, esse aqui tem colocado King Diver bem grande aqui. Porém, eles fazem questão de chamar esse aqui de Weekly e esse aqui de World Map. Só que todo mundo sabe que eles fazem parte da linha King Diver, tá? Agora, eles precisavam desses relógios para poder ter alguma coisa para apresentar rapidamente, né? E logo em seguida, depois de ter lançado o Weekly, daí então agora nós temos tempo para criar. Enquanto isso, houve um projeto para recriar então a linha Camasso, né?
o Oriente Camasso, esse aqui foi relançamento, então, da linha Mako, né? Também veio os modelos da linha Bambino também, só que aqui eu não tenho mais nenhum da linha Bambino, e também da linha Oriente Star. Então, esses daí foram os cartões de visita que a Epson Oriente lançou no mundo inteiro, certo? No Brasil, aproveitando então desse relançamento mundial, a Oriente do Brasil também não ficou para trás. O que ela fez? Ela trouxe de volta também o World Time, trouxe de volta também o King Diver, trouxe também de volta esse outro modelo de King Diver. Então ele foi trazendo outros modelos também de fácil acesso, modelos Oriente 3 estrelas, tá? Também justamente aproveitando dessa maré, todo mundo procurando relógio diver. Então, quando você comprar um relógio igual a esse, ou igual a esse, onde a gente sabe que é um modelo King Diver, por favor, não confunda esse modelo King Diver com um relógio de mergulho. King Diver é só uma linha de relógios Oriente. Já um relógio Diver, tá? Teria que ser o Mako, teria que ser o Triton, teria que ser outros modelos como o Cano, tem vários outros modelos ali que a gente pode citar como relógio Diver. Mas não a linha King Diver. A linha King Diver é simplesmente uma linha nova de relógios que eles relançaram, certo? Só que em qualquer lugar que você for procurar, eles não encaixam como relógio Diver. Por quê? Porque para você fazer parte da família Diver, tá, você tem que seguir o protocolo, né, que foi criado através do ISO 6425. O protocolo 6425, ele diz tudo o que precisa ter num relógio para ele se tornar diver, tá? Tanto é que um dos lançamentos mais significativos da Oriente Brasil, que é o Poseidon, tá? O Poseidon de 2014, ele foi lançado em 2014, em 2015 sai essa convenção, em 2016 ele é rebaixado, ele não é mais diver. O SKX também entra nessa mesma situação, ele era um relógio diver. O SKX da Seiko também entra nessa mesma condição. Era um relógio diver. A partir de 2015, ele não é mais considerado como diver. Por quê? Porque ele não atende ao ISO 6425. O Poseidon também teve a mesma coisa. Tanto é que daí em 2017, então a Oriente lança o Netuno. Todo mundo começa a chamar de New Poseidon. Mas na verdade era um outro modelo de relógio, que era o Netuno. E depois disso ainda, tá? Depois disso ainda, a Oriente então resolve relançar o Poseidon em 2019, 2020 e agora 2021 de novo. Então, são 3 modelos diferentes de Poseidon seguidos, tá? Então, só para você ter uma noção. Então, até 2014, 2015, tá? Muitos relógios que eram considerados diver foram rebaixados. Eles não são mais considerados diver. Então, não que ele seja ruim. Tá? Não que ele seja ruim, não que ele vai entrar água só porque foi rebaixado, não vai entrar água, tá? Se você tem um SKX, se você tem um Poseidon da primeira geração, ele não vai entrar água porque ele foi rebaixado, tá? Muitas vezes é porque ele não atende a questão de lumen, né? Ele tem que ter uma certa quantidade de lumens, ele tem uma medida ali, que eles medem a luminosidade, às vezes pode ser por conta disso que eles acabam rebaixando. No caso do SKX é porque ele resistia só até 150 metros. Tá? E ele não resistia a 200 metros, que é o necessário. Então, por isso ele foi rebaixado. Já o Poseidon, eu não vi o motivo exato por que ele foi rebaixado. Porém, pode ser a questão do lumen, pode ser a questão das letras do mostrador, pode ser por conta do fundo, pode ser por conta da pulseira, pode ser por mínimo detalhe, pode ter sido rebaixado, mas desde 2015 para cá, o Poseidon geração 1 não é considerado relógio de mergulho, não pela convenção que eles fizeram em 2015, tá? Mas nada disso impede ele ser um ótimo relógio, tá? Assim como alguns modelos mais antigos ali, provavelmente também devem cair fora desse hall de relógios divers, ok? Então, só para deixar bem claro, então, um relógio King Diver nada mais é que uma linha de relógios. O relógio Diver é uma linha de relógio, mas é um tipo de relógio, tá? Então, King Diver, uma linha de relógio, relógio Diver é um tipo de relógio. Não sei se eu consegui dividir, não sei se eu consegui explicar para vocês, mas se vocês gostaram, por favor, deixa aí seu joinha aí embaixo, deixa seu comentário aí legal, vai ser legal ver o feedback de vocês, certo?
E aí, pessoal, o que você achou do vídeo? Gostou? Você concorda com as minhas afirmações nesse vídeo? Se você concorda, vai lá, deixa aqui seu joinha aqui embaixo, que vai ser muito bom. Principalmente se você comentar e dar um feedback para mim, vai ser melhor ainda. Tá? Então, eu espero o seu feedback e siga os outros vídeos aí que a gente vai recomendar para você desse canal aí. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.